Brasil, pelo mundo, muita gente coloca um computador para tocar e fala que é rádio. Então nós não defendemos essa tese, porque rádio é rádio. Então eu defendo até a tese da web difusão. Tem a rádio difusão, nós somos a web difusão. Então, desses 7 anos que a gente vem trabalhando, existe muita luta, existe muita dificuldade, como existe para qualquer veículo de comunicação, mas a nossa equipe vem crescendo a cada dia, a nossa qualidade vem aumentando cada vez mais. E eu acho assim, a gente dá um ensinamento de como trabalhar com as novas tecnologias. Nós damos o caminho de como se trabalhar com o público da internet, que é totalmente diferente. Se você falar para mim assim, Fábio, o mesmo público que está ouvindo o FM hoje é o mesmo público que quer interagir com o FM? Não. O público da internet, ele espera uma coisa totalmente diferente de quem escuta um FM. Então a gente interage com as ferramentas que nós temos na internet, que é um dinamismo maior. Então você tem uma gama muito grande para interagir com o seu público, com o seu ouvinte. E as emissoras FMs, hoje, elas estão aprendendo a fazer isso, a trabalhar com a internet. Muitas já estão migrando o seu sinal para a internet também, trabalhando de uma certa forma correta, outras ainda estão aprendendo aos poucos, porque não estão vendo tanta necessidade ainda, mas o futuro realmente é a internet. Os smartphones estão mostrando isso aí. As emissoras hoje estão migrando seus aplicativos, criando aplicativo para smartphone, trabalhando com o seu pedido. Antigamente você mandava uma carta para a emissora, antigamente você ligava para participar das promoções. Hoje não, você acessa o site e participa por lá. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido, não gasta papel, não gasta telefone. Então a tecnologia, ela vem favorecer as emissoras de FM. E as emissoras de FM, se elas não se preocuparem com essa fatia do mercado, elas vão ficar de certa forma para trás. Porque a realidade do Brasil, ela está começando agora com a internet. Está muito lenta, a nossa internet não é banda larga, uma meia banda larga. Diferente dos Estados Unidos, diferente de fora, que a banda realmente é larga, e que as emissoras FMs, elas criam canais. Existem redes nos Estados Unidos, como a Z100, a Kiss FM, que elas criam uma própria emissora na internet. Ela já tem emissoras FM, mas elas criam a emissora dela na internet, já para o público que está na internet, que não é o mesmo público que vai estar acessando, sintonizando uma FM. Então hoje a Rádio RCN, nossa meta é crescermos mais e mais e nos tornarmos realmente uma rádio muito legal, uma rádio muito... Nós já estamos sendo uma rádio muito grande, tanto que nós conquistamos até o mercado internacional. Se você ouvir a programação, nós temos programas que são gerados nos Estados Unidos, direto para cá, com gente de nome. Só no Brasil a gente consegue retransmitir esses programas, porque nós conseguimos com o nosso padrão. Conseguimos colocar o sinal da RCN em 2 emissoras aqui no estado. A Rede Ilha de Rádios, que eu acho que muita gente aqui já conhece, que o programa rola hoje de 10 à meia-noite, ao mesmo tempo em que rola na Rádio RCN, rola na Rede Ilha e rola em outra rádio chamada São Domingos FM. Isso pra gente é uma conquista. Isso para a gente é uma conquista muito grande. Nós temos o nosso jornalismo, nós temos o nosso programa de humor, nós temos o nosso programa musical, nós temos programas para tudo. E a programação é 100%, 24 horas ao vivo. E a RCN, ela não dá só suporte para a RCN. Nós trabalhamos também com outras emissoras de rádio em Sergipe. Por quê? Porque nós entendemos como trabalhar com a internet e como ouvinte da internet. Então a gente dá esse suporte para todas as emissoras de Sergipe. Nós oferecemos o nosso serviço. A emissora pega se ela quiser. Então a RCN hoje, aqui no estado de Sergipe, é isso. Uma grande rádio web que cresce a cada dia. Trouxe algumas perguntas. Meu emprego irá desaparecer? As tecnologias substituem os processos produtivos tradicionais? A digitalização é um caminho sem volta. A ubiquidade acabou com o turno de trabalho? Posso ganhar mais com o uso das tecnologias? Qual mídia será mais afetada com o avanço da internet? As mudanças técnicas também transformarão a linguagem? Me parece que estão aqui algumas perguntas chaves para que nós possamos entender o que significa esse momento em que nós estamos vivendo. Que é um momento rico, gente, porque nós estamos vivendo a transição. Eu sempre digo que a transição ela é como a adolescência. Ela é algo muito sofrido, porque se de um lado você
quer descobrir o que vem adiante, de outro você não quer abrir mão daquilo que você já fora, da sua identidade. Me parece que vocês, nós todos profissionais da radiodifusão, temos hoje, a brincadeira que eu faço, o dilema da viúva porcina, né? Para usar uma metáfora televisiva, aquela que foi sem nunca ter sido. Ou seja, que é, o pessoal que tem mais de 30, 40 sabe quem é viúva porcina. Olha só, aí, tem gente que levantou a mão e disse assim, não, eu não sei quem é viúva porcina. Tá passando de novo a novela. Olha só, o que isso significa dizer? Significa dizer que a gente tem uma dúvida de que assim, cara, eu comecei no rádio, quantos companheiros estão dizendo isso? Eu era operador de áudio, eu fazia determinada atividade, o que eu comecei fazendo já não se faz mais. Tem colega que está fazendo uma outra atividade, ou seja, eu estou em algo muito diferente, ou então outro assim, eu já sou um radialista muito mais de gestão do que de produção. Todas essas mutações tem um pouco dessa lógica da gente viver uma grande crise de identidade do que nós estamos fazendo e por quê. Por que isso acontece? Né? Então, talvez a primeira questão que eu quero trazer para vocês acontece porque em todos os momentos da história em que as tecnologias modificaram os processos produtivos, por consequência, o fluxo de trabalho, competências e habilidades foram alteradas em razão da mudança das tecnologias. Isso aconteceu quando o rádio chegou, isso aconteceu quando a televisão chegou, isso aconteceu lá atrás com o surgimento da imprensa, isso está acontecendo sistematicamente. A diferença do que nós estamos vivendo hoje para o que nós vivemos nos últimos 50, 100 anos da humanidade é que a velocidade é muito rápida. A velocidade como as coisas acontecem, de verdade, nos impede de ter qualquer capacidade de refletir o que está acontecendo, qual é a minha habilidade. É como se alguém perguntasse o seguinte: se você perguntasse para um jovem há 20 anos, que curso você tem que fazer? Ele fala, tem que estudar inglês. Ok? Ou se você perguntasse para um radialista há 15 anos, que curso tem que fazer? Cara, eu já tenho uma DRT, mas eu vou fazer um outro curso do Senac que eu quero ter outro, tá certo? Essas explicações e esses cenários estavam absolutamente claros e você tinha uma perspectiva. Hoje, em sã consciência, se você me perguntar eu vou desenhar para vocês aqui várias competências e habilidades, mas o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, ninguém tem uma resposta pronta. Por quê? Porque tudo o que nós conhecemos em matéria de conhecimento na área da mídia está mudando a cada 7 meses. Por isso, a brincadeira que eu faço na universidade é o seguinte: eu já digo logo para os meus alunos, tudo que eu estou ensinando para vocês no primeiro ano, seguramente no último ano terá evaporado uns 60% ou terá sido completamente modificado, porque a tecnologia muda. E junto com a mudança da tecnologia, os consumos e os hábitos estão mudando. Aí alguém rapidamente vai levantar a mão sobre um tema que eu vou falar daqui a pouco. Mas a linguagem não se altera. As pessoas continuam ouvindo música. Você bota uma balada sertaneja 3 horas da manhã, você continua tendo audiência na emissora de rádio. Sim, é verdade. O problema é como isso se organiza, como isso é consumido, quem paga essa fatura, e esses elementos estão em alteração profunda, e a gente vai ver um pouco disso. Hábito de consumir TV linear cai. Banda larga deve superar outras plataformas de distribuição. Nos Estados Unidos, 54% dos usuários de banda larga assistem conteúdo de TV em outras plataformas. Banda larga atinge 557 milhões de acessos no mundo, diz um estudo. Terra não vê limitações legais na aquisição de direito de eventos. Problema do direito autoral. Vamos para a próxima, tem mais um pouquinho de manchete. Para terminar, penetração da televisão cai nos Estados Unidos. Olha a televisão aberta. Crianças amam TV, mas amam mais ainda a web TV. Redes sociais têm impacto na forma de assistir televisão, e eu deixei a última de propósito. BBC cortará 2.000 empregos em 2 anos. E nós estamos falando, em 5 anos, e nós estamos falando da emissora pública, em certa medida modelo no mundo, que é a televisão britânica. Bom, quando a gente olha para essas manchetes, se a gente contasse essas manchetes há uma década, alguém falaria assim, é puro exercício de futurologia. Isso tudo já acontece. Por isso, talvez a primeira reflexão que eu proponho a vocês, que nós façamos aqui, é parar com um discurso de que a introdução das novas tecnologias é uma coisa de futuro. Não. Essas coisas estão acontecendo numa velocidade
O companheiro da rádio comunitária estava falando aqui, ou seja, quem diria, eu me lembro quantas vezes nós apanhamos da polícia e quantas vezes nós corremos com um transmissor de rádio comunitária nos anos 80, nos anos 90, no interior de São Paulo, para fazer rádio comunitária, e hoje eu ouço o companheiro e fala assim, não, você bota na internet, você faz assim, tudo. É igual quando eu brinco com os meus colegas do movimento estudantil, eu fui um dos fundadores da ENECOS, Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, quanto boletim em papel nós rodávamos para entregar nas universidades. Hoje a meninada manda tudo por e-mail, tudo. Eu digo, em certa medida a militância ficou muito mais fácil. O problema é trazer as pessoas para a consciência política. Isso está 30 vezes mais difícil. É uma outra história, é um outro papo. Mas de qualquer maneira, isso para dizer e para exemplificar que esse cenário é um cenário presente e que nós vamos viver essas dimensões. Vamos adiante. Muito bem. Então vamos discutir um pouco as causas disso tudo. De onde vem, o que está acontecendo, que mudanças nós estamos vivendo. Gente, eu acho que o guarda-chuva, a palavra-chave é que, desde que o David Bell, nos anos 70, publicou um livro sobre a pós-modernidade, nós estamos discutindo de verdade de que a sociedade da informação, e ela tem pelo menos mais outros 15 rótulos, o Castle chama de sociedade informacional, um conjunto de autores, cada um vai nominar a sua maneira. O fato é que nós estamos num momento da sociedade, da humanidade, em que a informação mais o conhecimento são elementos fundamentais de poder econômico, de mudança da cultura, de mudança de comportamento. Por que você afirma isso com essa categoria, Juliano? Porque eu desafio quem é que nessa sala não fica tentado ao longo das 24 horas de entrar no computador e dar enviar e receber no correio eletrônico. Porque essas coisas entram pelos poros. O consumo da tecnologia, ele é de uma imanência muito própria das tecnologias. Gente, a escrita é uma tecnologia. A diferença é que o nosso processo de aculturamento ao longo da história, nós fomos incorporando a escrita como se fosse algo normal. Quer ver outra tão difícil quanto? Falar. Você só se dá conta de que falar é uma tecnologia tão sofisticada quando você cai no outro país e tem que falar sobre outro idioma, que aí você se sente criança. Não é assim? Ou quando os colegas estrangeiros que estão aqui, talvez quantas vezes, em vários momentos, compreender a velocidade como nós falamos, e essa língua tão complexa que é a língua portuguesa, tá certo? Ou seja, é uma técnica, como qualquer outra, ou seja, incorporar as novas tecnologias, também o será, também o é, uma maneira muito natural que nós teremos de incorporar as tecnologias. Com isso eu não estou dizendo que ela não tenha malefícios, nós vamos discutir esses malefícios. Então, nós estamos numa sociedade da informação que tem o conhecimento como elemento central. E eu diria para vocês rapidamente, para não ficar muito nesse tópico, de que ela tem uma dimensão geopolítica. Por quê? Gente, o Programa da Sociedade da Informação no Brasil, que chegou 10 anos depois do programa norte-americano, chegou 8 anos depois do programa europeu, quem tiver oportunidade, dá uma lida em algum momento, num grupo de trabalho, na FITET, do Livro Verde da Sociedade da Informação do Brasil, que foi um documento publicado em 2000, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, para compreender qual era a leitura de mundo e a expectativa, a relação Estado, setor produtivo, sociedade, com o cenário das novas tecnologias, já para compreender que há uma década, que momentos e que opções nós deveríamos fazer no Brasil se nós quiséssemos ingressar nesse universo. Mas o que é que tem por trás disso? O que tem por trás disso? Primeiro, uma dimensão geopolítica. Hoje, a lógica de dominação política no planeta deixou de ser, fundamentalmente, a dominação bélica. Você dominar a informação dos outros países, dos povos e do conteúdo, significa você ter algo muito mais sofisticado do que necessariamente ter o território, porque você tem algo que o ser humano, com o qual o ser humano não lida, você tem uma determinada influência sobre a vontade. Como assim, Juliano? É simples. Nós estamos transmitindo o sinal de vídeo pelo live stream, não é verdade? Ok. Esse repositório está hospedado aonde? Uma boa parte de vocês depois vão assistir esse vídeo on demand por uma plataforma de vídeo chamada YouTube. Esse portal está hospedado aonde? Uma boa parte de vocês passam vários minutos do dia ali, ou nos seus apartamentos com seus notebooks, acessando um endereço chamado www.gmail.com. Esse endereço está hospedado aonde? Essa era a próxima.
Eu acho que quase ninguém nessa sala tem esse hábito, eu tenho, de escrever www.google.com.br para buscar alguma coisa na internet, entendeu? Ou seja, e esse endereço de verdade é gerenciado aonde? Gente, eu posso listar mais uns 40 exemplos. O fato é que o problema não é onde está o conteúdo, o problema é quem faz a gestão de um conteúdo. Gente, alguém tem dúvida que um pedaço significativo da vida da meninada que tem entre 15 e 25 já está pendurado no Facebook? E que ali não tem só a foto da família, e que ali não tem só o contato, não tem a balada, mas tem uma descrição precisa, eficaz de comportamento, e aquilo que interessa para o capitalismo, de hábito de consumo. E aí, se eu consigo te compreender, se eu tenho acesso à totalidade daquilo que você faz, se eu manejo as informações mais importantes sobre os seus desejos, preciso encostar um avião com uma bomba para jogar na tua casa, para invadir, para te fazer comprar o produto do país que desenvolve essa tecnologia, você vai fazê-lo sozinho. Então, a sociedade da informação tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, tem também um aspecto que é altamente sedutor para todos nós, que é a discussão de pago ou de graça, né? Ou seja, acha que o Google foi muito feliz, a Microsoft perdeu o bonde com essa história, a Google foi muito feliz quando ela incorporou aquilo que a televisão aberta sempre fez. Todo mundo aqui que trabalha com televisão sabe disso, não tem nada que é de graça. Primeiro porque o receptor de televisão nunca foi algo barato, né? Segundo, a publicidade está ali, 70 bilhões no ano de 2010, o mercado publicitário, e você pega 43 bilhões desse mercado só na televisão brasileira. O que é que isso representa? Isso representa de que, historicamente, o modelo de investimento na publicidade que está caracterizado dessa forma. Ou seja, isso mostra que nós cada vez mais somos fisgados pela sedução do gratuito, do que é de graça, do que eu não pago para ter. Eu já tenho meu e-mail, ponho tudo lá, eu tenho Facebook, eu guardo todas as minhas fotos. Você conversa com a meninada, é fantástico. Minhas fotos estão lá, todo mundo pode ver. Mãe, entra no meu Facebook, vê que legal. Ó, essa aqui que é aquela pessoa que eu te mostrei. Esse troço vai construindo uma ambiência, vai construindo uma dinâmica persuasiva sobre a existencialidade, que é um caminho sem volta. Então, por isso, a estratégia do não pago, mas embutir outro modelo de negócio, que nós também vamos ver mais adiante, faz parte dessa nova lógica. E eu diria ainda uma dimensão social para vocês, observar o que está acontecendo com a indústria do livro, para quem gosta de apreciar, que é o seguinte, os telespectadores não viram, mas o Chico Pereira passou aqui por baixo. O que está acontecendo com a indústria do livro? Também para citar mais um cenário. Gente, está uma queda vertiginosa o consumo do livro impresso e uma ascensão do livro digital, mesmo com todos os problemas do DRM, dos direitos digitais, com o enfrentamento que a indústria dos livros está apresentando. Por quê? Qual que é o conceito que está em curso? O conceito é uma questão de 10 anos, nossas bibliotecas vão ser algo muito parecido com o que já começa agora com Netflix e com Netmovies, com o consumo de vídeo on demand na residência. Ou seja, nós vamos para a biblioteca não mais para pegar o livro físico, mas nós vamos para a biblioteca para acessar os repositórios, ou faremos por VPN das nossas casas, acessar os repositórios, e a partir desses repositórios nós teremos as bibliotecas vão pagar assinaturas e você tem acesso a todos os livros. Isso é uma tendência. Ou seja, e quem vai comprar o livro impresso? É a brincadeira que eu faço. Eu adoro comprar o livro. O problema é que você vai comprar o livro impresso, você vai dizer o seguinte: tem um problema de espaço, tem um problema ecológico, tem um custo. É como ter o disco de vinil hoje. Bom, eu diria para vocês que o velho capitalismo, quando ele quer, apesar de todas essas possibilidades, ele desenvolve os mecanismos que lhe interessam para restringir. Um exemplo mais recente é o do Wikileaks,
em que, quando não interessa ao capitalismo que esse tipo de iniciativa exista, ele fecha todas as fontes de financiamento. E é por isso que eu estava perguntando, de onde é que está o teu e-mail, onde é que está o YouTube, onde é que estão todas as ferramentas? Quando interessou os americanos, nem a Visa, nem a Mastercard, nem a American Express, nem ninguém deixa o dinheiro chegar no Wikileaks. Porque as ferramentas de contribuição também estão centralizadas e dominadas. Então, é uma falsa democracia. Vamos adiante. Bom, e o que isso tem a ver com o mundo do trabalho? Eu acho que os grandes impactos que isso vai ter na natureza do trabalho, proponho que vocês pensarem sobre isso. Primeiro, alterações no conteúdo, na natureza das tarefas que nós estamos realizando, pressões e ritmo de trabalho, claro, porque historicamente nós estamos pensados, você pensa todo o comportamento pós-fordista, nós estamos programados e organizados para desenvolver tarefas. Eu faço isso e faço bem feito, esse é meu trabalho. Todas as habilidades que estão em curso com as tecnologias vão exigindo um comportamento da gente de fazer várias atividades simultaneamente. E isto não é uma coisa que você adquire de um dia para o outro, ou seja, você não trabalha com essas dimensões todas simultaneamente. Uma maior interação, por quê? Porque como a tecnologia te proporciona estar absolutamente em contato com os colegas, com os profissionais, você é exigido o tempo todo um nível de concentração que historicamente nós não tínhamos que fazer. Por quê? Porque o tempo todo você tem que dar retorno aos profissionais, porque as tecnologias te facilitam esse acesso. E aí, duração e horário das jornadas de trabalho. Outro elemento que está completamente alterado, nós vamos ver mais à frente também, em detalhes isso, que você já acabou o turno de trabalho. Em várias áreas profissionais, o turno de trabalho deixou de existir. Vamos para a próxima. Bom, o que esse mercado, esse cenário nos apresenta? Eu comentei um pouco isso na plenária de Salvador, queria só retomar esses aspectos, que eu acho que eles são importantes, que é mostrar o seguinte. Primeiro, você tem que ver que você tem hoje uma vaga de trabalho no mundo da radiodifusão mais complexa e mais sofisticada. Primeiro, porque você, em tese, concorre com aquilo que a gente chama de experimentação. Ou seja, que medida esse menino, essa menina que produz vídeo em casa, que faz seus vlogs, que estão desenvolvendo esse conteúdo, pode ter alguma relação de competir, de divergência, de competição mesmo com o trabalho dos profissionais? Eu acho que a resposta vai estar sempre em pensar o seguinte: os profissionais, para além da experiência, eu disse isso para vários companheiros aqui nesses últimos 2 dias, a experiência é um elemento chave no nosso trabalho. Agora, ela sozinha não sustenta ninguém. Ela tem um limite. Ou seja, há habilidades e há competências que nós vamos tendo que incorporar no cotidiano. Por exemplo, o que eu chamo de sofisticação plástica, estética e algumas habilidades em informática que nossos colegas terão que incorporar. Em outras palavras, no momento em que começa a migrar, assistindo essa tese, o bolo publicitário das emissoras de rádio e televisão para vlogs, para portais de gente que vai metendo conteúdo ali e que historicamente não teria acesso a esse mercado, é uma consequência natural da lógica desse sistema, gente. Se eu reduzo o recurso aqui, obviamente, e amplio ali, o próximo passo é redução de mão de obra, de redefinição de posto de trabalho. Vamos adiante. Bom, isso tudo tem uma relação direta com o que nós estamos chamando de uma cultura de intermediários. Ou seja, a lógica de empacotar a programação, a lógica de pensar o desenvolvimento de conteúdo, ela está profundamente alterada em função desse novo cenário. Então, hoje você tem figuras e tem funções, como por exemplo, gestores de direitos autorais, gestores de conteúdo, habilidades que historicamente nós não conhecíamos no mercado da radiodifusão e que cada vez serão mais frequentes e bem remunerados. Então, isso é um dado para nós considerarmos. Então, por exemplo, eu cito um exemplo dos famosos roteiristas interativos. O que é isso? Gente, a teledramaturgia vai sofrer, já está sofrendo uma mutação enorme, isso para não dizer outros cenários. Por quê? Porque todo dia que você já entra num portal hoje, as pessoas já estão criando esse hábito. Você lê a notícia, você já vai embora para ver que comentário tem embaixo. É o fim dessa comunicação um para todos, todos para todos. Ou seja, todo mundo quer ter direito de voz. E aí é um cenário. Por quê?
Porque os profissionais que estão na radiodifusão, que vão ser cada vez mais gestores dessa transição, desse intermediário, desse conteúdo, tem que ter um tipo de competência para administrar esse fluxo. E não mais soltar a playlist, abrir o microfone e botar no ar. Ou seja, esse fluxo de trabalho está sendo alterado. Aquela história de ter um menino lá com uma cara meio nerd na outra sala que é da informática, que cuida do site, esse desenho de equipe de trabalho está mudando. A incorporação dessa habilidade tem que vir para nós. Nós temos que incorporar essas habilidades. Por quê? Porque inevitavelmente aquele nerd daqui a pouco pode estar fazendo o meu trabalho. Isso é muito importante que nós compreendamos. Vamos adiante. Ainda, falando das mutações no mundo do trabalho como consequência da tecnologia, eu vou destacar uma desse, tem outras coisas rápidas pela frente, vou destacar um desse que eu considero super importante, que é o seguinte: o lugar de trabalho também tende a se alterar. Por quê? Cada vez mais, várias organizações, claro que ainda no âmbito administrativo, mas na mídia isso também chegará rapidamente, que é: você pode trabalhar de onde você estiver. Toda vez que eu falo isso, a pessoa já imagina botar um chinelo. Pensa nessa praia linda que está aqui na frente, a pessoa sentar numa cadeira muito agradável e ali poder trabalhar com o seu computador. O problema é o seguinte: o teletrabalho tem uma consequência óbvia. Eu trabalho a hora que eu quero? Tese sim, ok. Só que eu perco o turno de trabalho. A ubiquidade, a presença da tecnologia em todo lugar te tira o bem mais precioso que a jornada de trabalho que a CLT dos anos 40 nos deu, que é turno de trabalho. Eu quero saber qual é a hora que eu fecho, passo o cartão e vou embora, porque eu não nasci para trabalhar, eu nasci para ser feliz. Trabalho é para sobreviver, diferente dessa mentira que o capitalismo vive contando para as pessoas, que trabalho é a coisa mais importante. Não, trabalho é para sobreviver nesse sistema, nós viemos aqui para fazer outra coisa. E ao longo do caminho aprendemos a trabalhar. Ou seja, as pessoas não têm que ficar conectadas 20 horas por dia trabalhando para a empresa sem ganhar. Sem ganhar. Ou seja, e as pessoas estão trabalhando o tempo todo. Não, pode deixar que eu levo o vídeo em casa, eu termino a edição lá na minha casa, eu tenho um software livre lá, eu baixo no meu computador, eu levo. Não existe isso, gente. Não, pode deixar que eu acabo de fechar a playlist, depois eu organizo e tal. E isso vai entrando sistematicamente. Vamos adiante. Novas competências. Bom, isso dá uma conversa de umas 2 horas, depois a gente pode voltar nas perguntas a esse debate, que são as novas tendências do mercado midiático. Que categoria profissional é dos blogueiros? Qual categoria? Qual é a relação capital-trabalho, se você quiser fazer uma leitura a partir de qualquer escola clássica do marxismo? Onde estão os blogueiros? Produtores de conteúdo? Ou seja, existe um fio da navalha, que eu diria que pode ser até ideológico, que está mudando, e isso muda a correlação de forças, isso muda a lógica de importância. E não se assustem se daqui 5 anos, da mesma maneira que o governo Lula começou a redistribuir a verba publicitária e meter rádio de baixa potência e rádios pequenas no interior do Brasil para receber verba do governo, não se admire se num raio de tempo você tenha uma pulverização do investimento. Eu estou falando do Estado, ainda não estou nem falando da iniciativa privada. Os blogueiros. Cadê o imposto que esse cara paga? Cadê o CNPJ dele? Ele é PJ? Esse cara fica o dia inteiro lá e fica botando notícia? Sim, tem 2 milhões de pessoas que ficam seguindo o cara no Twitter, tem 1 milhão de pessoas que acessam o site dele todos os dias. Gente, vamos de novo, numa velha história, o que sustenta a mídia comercial ao longo de todo o tempo? A audiência. Há uma mudança no comportamento da audiência. Por quê? Primeiro, a tendência de vídeo sob demanda, de música sob demanda, é enorme. Quem é que não quer ter o mesmo comportamento com a mídia que nós temos no supermercado? Que eu vou lá e escolho o que eu quero, a hora que eu quero, compro como eu quero, pago parcelado e falo. O capitalismo entronizou isso na nossa cultura. Isso está vindo para a mídia. Ok? 2. A cultura colaborativa, cada vez mais as pessoas querem participar do processo. Então assim, você botou um vídeo lá, eu tenho dado uma informação que você não acrescentou e eu quero dizer, se o teu veículo não me permite dizer o que eu acho, eu vou para outra plataforma que me permita fazê-lo.
Até porque uma boa parte dessa nova geração estará nos seus smartphones fazendo esse retorno, esse feedback em tempo real. Agora, toda vez que eu trato disso, eu já tinha dado esse dado para vocês no ano passado, de que assim, o eletrodoméstico mais importante da casa já deixou de ser a televisão e passou ao computador. Em 5 anos ele vai deixar de ser o computador, o desktop vai passar para os tablets, isso é inevitável também. Se você tem uma mudança de comportamento no consumo das tecnologias, a PNAD do IBGE está dizendo isso. Você pega o relatório da economia criativa que a ONU divulgou agora, referente a 2010, esse comportamento geral no mundo, inclusive nos países mais pobres. Ou seja, isso tudo mostra que essa mudança, ela está de fato entronizada na família e nos comportamentos. Mas aí, de novo, alguém levanta a mão e pergunta assim: pois é, mas as pessoas, não é todo mundo, Juliano, que consegue, que tem vontade de ficar no computador plugado, conectado, consumindo esse tipo de conteúdo. Então aí eu dou um dado para vocês. Na verdade, cada vez mais as pessoas usarão essas ferramentas, mas as pessoas querem comodidade. Então, assim, eu também não sou uma pessoa iludida de achar quantos amigos que eu tenho que dizem assim: cara, eu cheguei em casa 2 horas da manhã, depois de tomar umas 3, 4, 5, liguei a televisão e estava lá tendo a sessão do descarrego, né? E aí, cara, você acredita que eu assisti todinha a sessão do descarrego? Eu digo assim: por que você assistiu? Eu digo: olha, porque eu não queria trocar, não estava com vontade, ficou ali do jeito que estava. Ou seja, a gente tem, não é todo mundo que está a fim de interagir, de colaborar, de participar. Por isso é que eu digo que a televisão e o rádio têm uma vida fantástica pela frente, porque a concepção de grade é o elemento fundamental de manutenção dessa linguagem. Isso é algo para a gente compreender daqui para frente. Vamos mais uma à frente. Bom, nesse cenário da digitalização, a gente tem ouvido muito falar sobre a questão da multiprogramação, no caso a televisão, e às vezes perguntando o seguinte: a multiprogramação é uma ameaça, ela é boa? Também bato de novo numa tecla conhecida por vocês. O problema da mídia privada é que o dinheiro vem de um lugar só. O bolo publicitário é um bolo só. Se você amplia várias telas, bota isso em vários suportes, qual é a tendência? A tendência é que você vai dividir o bolo. Não tem segredo, gente. O mercado publicitário não vai se ampliar para ter um tanto de dinheiro mais para quem vai consumir isso em smartphone e telefone celular, um tanto de dinheiro mais para quem vai consumir isso no computador, um tanto de dinheiro mais. Não, vai tirar de algum lugar. E aí é que está o X. Quando vocês olham agora esse PL que acabou de ser aprovado aí sobre a televisão por assinatura, o que esse negócio está dizendo? Enquanto nós passamos no movimento pela democratização durante 20 anos, defendendo o people play, ou seja, que você tem que criar condições isonômicas para que as pessoas possam consumir dados, televisão, vídeo, telefonia, ou seja, esse modelo, que na verdade é um modelo de empacotamento, o que isso vai acontecer? Aquilo que está todo mundo aqui nessa sala sentindo na pele. Eu tenho um contrato de trabalho, eu trabalho para uma empresa, eu desenvolvo uma produção que essa empresa vende para tantas outras e para tantas outras telas, para tantas outras plataformas, para tantos outros suportes. E todo mundo fica perguntando assim: a empresa está ganhando 4, 5, 6 vezes, sabe Deus como é que ganha? Porque agora você consegue identificar quem está na ponta. Então por isso você cobra na ponta. Por isso que a televisão aberta nunca pôde cobrar a televisão por assinatura, porque ela não podia cobrar na ponta. Agora cobra, você sabe quem é que está acessando, todo momento, você pode cobrar na ponta. E nós, profissionais, recebemos aonde a nossa parte do filé mignon. Por isso, uma sugestão para o grupo de trabalho é pensar numa coisa: ganho a partir de fluxo de produção. Tem que mudar a lógica trabalhista de que o fluxo de trabalho é por turno, horário, porque nessa lógica nós estamos perdidos. Nós temos que trabalhar com fluxo de produção, porque fluxo de produção tem que incluir as outras plataformas e as formas de audiência que o meu trabalho usufrui. Porque se é assim para os autores, tem que ser assim para os produtores. Tem que introduzir, o movimento sindical precisa compreender que isso se alterou e que se nós quisermos ter ganhos, nós temos que inverter a lógica de que não é o horário, a quantidade de tempo que se trabalha, mas o resultado daquele trabalho é que tem que ser mensurado. O capitalismo não quer, mas nós temos que ir para cima e dizer essas variáveis. Outro dado: a digitalização, na verdade, é um caminho sem volta, né? Ou seja,
a televisão sobre IP, o conteúdo 3D, as televisões interativas. Agora, o mais importante é que a publicidade, e aí eu queria abrir um parênteses para contar um negócio para vocês. Hoje eu estava acompanhando um grande debate das maiores agências brasileiras sobre target, e aí eu comentava com um jornalista lá em Sevilha, muito experiente, veterano, dizendo para ele assim que subiu o programa, a publicidade, subiu o programa de vídeo ou de áudio para a internet, todo mundo vai recebendo seus dispositivos, e ele me colocou a seguinte questão: professor, isso que o senhor está dizendo é muito bonito, professor. Problema, está vendo aquele bar ali na esquina? Aquele bar na esquina não vai nunca querer pagar uma publicidade para entrar nessa emissora de rádio que vai no telefone. Por quê? Porque não interessa fazer publicidade para o Brasil. Eu falei, então, isso era um problema há 5 anos. Eu vou dizer onde é que esse problema está resolvido. A maioria das pessoas que já estão utilizando esses dispositivos móveis são convidadas, toda vez que você instala os programinhas, a perguntar se você aceita permitir a tua localização. O GPS metido nesse negócio resolveu o problema do target, portanto, resolveu o problema da audiência. Isso significa dizer o seguinte: eles sabem em que bairro você está, eles sabem que sites você frequenta, eles sabem que conteúdo você consome. Então é mentira que o anúncio daquele bar na esquina, quando subir a propaganda para o teu smartphone, o anúncio vem assim: olha, ele sabe que bairro você está e teu comportamento. Os 10 primeiros que vieram agora vão ganhar uma bebida de graça. Não tem problema que o pessoal no Brasil vá ouvir o mesmo anúncio, porque o anúncio no Brasil pode ser gerado diferente, ou seja, a ideia de fazer publicidade focada no público muda completamente o modelo de negócio. Completamente o nosso modelo de negócio, porque você identifica quais são as meninas que estão saindo 10 horas da noite do sábado para ir para uma determinada boate. Você sabe exatamente, inclusive, que informação você vai colocar a partir da localização do GPS delas no ar. Ou seja, isso muda, você imagina pensar na programação, pensar em música, que tudo será segmentado. Então essa lógica também se transforma. O que nós conhecíamos historicamente era o conceito das indústrias culturais. A mídia é uma indústria cultural, indústria que produz cultura para empacotar, para vender, que influencia, altera comportamentos, cria desejo de consumo e assim por diante. O dado novo sobre isso pela primeira vez, há um sentimento claro no capitalismo, com apoio dos governos do mundo inteiro, para transformar o produto cultural num produto de consumo, para alterar o processo de construção da cultura como um elemento vendável. No primeiro momento, isso para algumas pessoas assim, bom, isso não é novo, Juliano, Mecenato faz isso há muitos anos, ou seja, quer ganhar dinheiro com obra de arte, isso não é uma coisa nova. Tudo bem. O problema é que, definitivamente, pensar em indústrias criativas significa não só interferir no modo como essa produção se dá, significa no artista, no produtor, na forma de editar, porque isso tudo vai estar direcionado para um target diferente de como nós pensávamos anteriormente. Ou seja, isso, olhando para a música, olhando para a arte, olhando para algumas áreas que historicamente já estão envolvidas nessa indústria, é algo simples. Agora, se você pensar outras produções que de fato não estão mensuradas, por exemplo, quanto ganha, como se movimenta o mercado da música independente em Aracaju? Como se organiza o cenário da produção independente de vídeo aqui? Quantas produtoras se envolvem nesse cenário e geram emprego, geram produtos? Ou seja, esse novo cenário de organização e de mensuração, ou seja, quando eu estava vendo na abertura os grupos folclóricos que estavam se apresentando ali na rua e todos nós assistindo, eu fiquei pensando como é que o capitalismo agora já começa a criar mecanismos com esse debate das indústrias criativas a influir sobre o modo de produção artística. Aqui não, mas isso é uma questão de tempo. Os relatórios todos vão mensurar isso e aí eles misturam tudo. Eles misturam telecomunicações, informática, comunicação, artesanato, disco, dança, tudo está num pacote só. Por quê? Porque a lógica desse novo modelo é compreender as conexões e imaginar que o mercado acaba influenciando o outro. Que relação isso tem com vocês? Pode passar. Que relação isso tem com vocês e com o trabalho que vocês realizam? Eu acho que muitas coisas. Por quê? Porque, na verdade, mais uma vez, se usa as tecnologias e se aposta em novos suportes
para pensar novas demandas de emprego e para pensar novos mecanismos de estímulo. Por exemplo, não se assustem, cada vez mais nós teremos no Ministério da Cultura, no Ministério das Comunicações, em várias áreas, fomento, estímulo a iniciativas de desenvolvimento de conteúdos que não vão passar pelas mídias tradicionais ou as mídias historicamente analógicas, em função da reorganização desse novo modelo econômico. Então, também pensar o uso das tecnologias, o que vocês estão discutindo nos grupos, uma sugestão é introduzir e compreender, sugestão para a FITERD, se debruçar sobre o relatório da economia criativa mundial que foi publicado no final do ano passado, para compreender que áreas estão ganhando recursos, que áreas de fato apontam com novas oportunidades de trabalho, porque isso orienta a organização do trabalho e das lutas da categoria. Porque esse mercado também está em mutação. Nova aprendizagem. O que vocês podem fazer diante disso tudo, né? Que dica a gente poderia pensar, que caminhos nós poderíamos pensar quando você olha um pouco nesse cenário? Eu me lembro na abertura o Nascimento dizendo que, bom, o perigo das novas tecnologias, aí eu li aqui no cartaz, o perigo, né? E aí eu falei assim, puxa vida, eu vou falar tanto dessas tecnologias e de coisas que naturalmente são irreversíveis do que está acontecendo no mundo, e como é que eu vou dizer isso, porque de fato é um perigo, e como é que você lida com esse perigo? Então, daqui para frente, nos próximos minutos, eu quero apresentar algumas alternativas e a gente pensar um pouco junto, que saídas, que coisas são possíveis. Acho que a primeira e a mais importante é tentar imaginar que nós não temos uma outra alternativa que não incorporar o conhecimento novo, o conhecimento advindo das tecnologias. Gente, não é uma questão de voltar para a universidade, voltar para o SENAC, voltar para um curso livre, ter que fazer um curso no sindicato com os profissionais. É uma questão de entender que se você não incorpora novas habilidades e novas competências, entendido, são habilidades. Habilidade é saber fazer. Saber trabalhar com nova perspectiva de empacotamento de programação, com nova perspectiva de roteirização para a televisão, trabalhar com novos instrumentais de edição e distribuição e organização de vídeo colaborativo, ou seja, são novas habilidades. O que são novas competências? Novas competências é a FITERD ter um trabalho fundamental junto aos cursos técnicos e aos cursos universitários para pensar qual é a competência dos novos radialistas. Qual é o tipo de perfil profissiográfico que os novos radialistas devem ter? Em outras palavras, primeiro, esse conceito de disciplina por grade que estão nas universidades, isso caiu tudo, gente. Isso tudo não faz o menor sentido. Porque você vai dar aula de locução para o menino na universidade? Você vai dar aula de operar a mesa? Que habilidades você vai desenvolver para gerar uma competência desse novo radialista que trabalha com as novas tecnologias? Então, acho que muito importante que vocês apresentem, invistam numa proposta de um novo perfil, de uma nova competência para o trabalho dos radialistas. Por quê? Porque a profissão de radialista é diferente de muitas outras profissões. Ela sempre fora uma profissão decorrente de um suporte midiático, rádio e televisão. Ela é uma profissão consequência de um suporte. Se o suporte está sofrendo uma mutação, o processo formativo tem que acompanhar a gente. Eu não vou ser nada catastrófico para dizer assim, bom, então se a mídia não se altera, nossa profissão pode acabar. Eu jamais diria um negócio desse. Agora, que a mutação pode tirar alguns do mercado de trabalho, o fará, gente. E aí você, mas nosso problema são com os profissionais, nós já não estamos dando conta de tanta luta salarial para aumentar as campanhas que a gente tem que fazer nos estados. Eu sei, só que vocês têm que olhar para a categoria como um todo. Eu sei que assim vocês o pensam, mas esse é o desafio. Se não pensar uma mudança das competências, primeiro porque a informática está com a boca desse tamanho para comer um pedaço do mercado de vocês. Tem hoje já um caminhão de cursos sendo produzidos no Brasil de gestores de produção cultural, gestores de produção de conteúdo. Novas profissões que estão sendo desenhadas que vão fazer assim com o mercado de vocês, porque vem com outras habilidades. Se vocês se pendurarem no bastião de que, não, nossas habilidades são essas que estão na nossa regulamentação profissional, vocês não acompanham esse movimento. Esse é um desafio para a categoria. E esse é um congresso fundamental para discutir isso, para olhar para frente e se debruçar sobre isso. Juliano, mas não estamos preocupados que nós queremos recompor a perda salarial. Uma coisa não inviabiliza a outra. Tem que botar energia para fazer isso.
Inclusive porque muitos companheiros que estão nessa sala vão ficar na profissão mais 10, 20 anos. Coisas boas, vou falar coisa boa. Um futuro possível. Primeiro, programação regional. Novo empacotamento. Querem arrumar posto de trabalho novo? Vão com tudo para dentro do Congresso Nacional, vão com tudo para dentro do governo, para mexer de que tem que ter programação regional no Brasil. Isso é uma saída, gente. Tem que voltar a isso. Primeiro porque essa é uma lição que toda a categoria já aprendeu lá no início, no final dos anos 80, início dos anos 90, como começaram as rádios em rede, as cabeças de rede. E começou a fechar a emissora para o país afora, fazendo geração de rede nas grandes cidades, e um monte de companheiro perdeu o emprego. Não é verdade? Já conhece o remédio amargo. O problema é que nós temos que fazer o caminho de volta. E vocês têm a faca e o queijo para convencer o governo e o setor empresarial do caminho de volta. Existe uma nova audiência. A nova audiência, ela é focada, ela requer um conteúdo especializado, ela requer um novo tipo de edição, um novo tipo de empacotamento. O segredo já estava aqui mostrado. Vocês têm isso na mão para dizer para o setor empresarial, para o governo, tem que mudar. A programação regional é a única alternativa para que nós não tenhamos 80% do conteúdo nacional em rádio e televisão importado. Ou seja, esse é um elemento e uma estratégia fundamental de organização dos radialistas. Segundo, entender que a entrada das teles agora no mercado de televisão por assinatura... Não, anterior. Isso. A entrada das teles no mercado de televisão por assinatura também é ruim do ponto de vista dos rádios, das TVs comunitárias, dos canais de acesso público e todas as outras consequências que tem essa regulamentação. Mas tem uma coisa boa para os radialistas. A entrada das teles vai exigir uma demanda de mão de obra especializada na área de conteúdo de televisão que não existe em pelo menos 2.500 municípios brasileiros. Vocês têm que estar preparados para isso. Coisa do tipo, organizar um seminário, organizar um evento, ou a federação organizar um material orientando a categoria que tipo de trabalho vem com a entrada das teles no mercado de televisão por assinatura, que competências, que habilidades, discutir com as teles. Juliano, mas o nosso patrão é a Bert. Ok, isso é um equívoco. O companheiro do Paraguai, acho que falou aqui na abertura, que lá ele já tem Uruguai, né? Sindicato único há muito tempo, né? Nós estamos muito atrasados no Brasil. Hã? Não é isso? Nós há 100 anos luz. Pois é. Então nós temos que avançar nisso. Por quê? Gente, nosso patrão não é mais aberto. Nosso patrão são todos aqueles que entendem que o capital simbólico gera lucro. Se você mudar a chavinha na cabeça para entender qual é a lógica, e o capitalismo está aí, vivo, forte, ávido. Você que acha, né? Porque o capitalismo, quando ele quer, ele faz o presidente dos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, a botar dinheiro em banco. O capitalismo é um sistema que é um negócio assim, ele se ajusta. Nós que não podemos ter ilusão de como é que esse sistema funciona. Então, quando a televisão vai passar por IP, vai chegar no empacotamento agora com a TV por assinatura, tem mercado nosso. Não é só para quem vai ficar no Red End, mas para várias outras competências que são necessárias. Isso requer mão de obra e é posto de trabalho para a categoria. Não abram mão desse mercado. Ocupem esse mercado rapidamente. De novo, há vários profissionais em várias áreas de olho nesse mercado e da maneira como ele está sendo estruturado. Mais dois. Democracia na comunicação. Esse vocês vão ter um painel durante a tarde, vão falar um montão sobre o parque regulatório, os 20 pontos que as entidades assinaram, que ficou um documento muito bacana. Enfim, aí dá uma conversa longa. Eu só queria insistir num aspecto, que também faz 20 anos que a gente repete, e às vezes o povo acha que é uma conversa muito chata, que é o seguinte: democratizar a comunicação não é não é somente ter mais vozes, diversas, múltiplas, mas democratizar a comunicação é também criar oportunidade para outras estéticas, outros conteúdos, outros players, portanto, outros profissionais, outras oportunidades de trabalho, outros envolvimentos. Nos interessa que a comunicação seja democratizada. Precisamos sair de que isso é um debate ideológico contra uma emissora hegemônica e a sociedade brasileira. Não é só esse debate, a multiplicidade é importante para a categoria e é uma alternativa de empregabilidade.
E o último nesse slide, a comunicação, força motriz da cultura. Nunca, parafraseando o tio Lula, nunca antes na história a comunicação fora tão importante para produzir, transmitir, reinventar, inovar a cultura como ela o é agora. É impossível, na sociedade contemporânea, imaginarmos a produção da cultura sem imaginarmos uma mediação da comunicação. Ou seja, estamos o tempo todo utilizando a comunicação para construir identidades, para fazer relacionamento, para pensarmos novas oportunidades de trabalho e por aí vai. Então, hoje, tudo que nós estamos fazendo, estamos falando de uma coisa única quando nós estamos pensando em comunicação e cultura. E o último slide, depois de pular algumas reflexões para o debate. Aquela brincadeira que eu sempre faço, coisas para pensar na cama. Bom, primeiro caso, não mudou? Próxima. Entra. Não, anterior. Não, a próxima. Não, tá indo para trás, é para frente. Ih, não, é antes. Uma. Isso. Bom, muito bem. Olha só. Primeiro caso da Oi FM. Eu sempre gosto desses cases, porque os cases nos ajudam a entender o que está acontecendo com o mundo. Caso da Oi FM. O que uma operadora de telecomunicação quer com uma emissora de rádio? Não quer nada. Ela quer lucro. Como? Ué, ela faz com que todo mundo que manda o SMS escolha a música, consiga a resposta da música que está tocando. Com isso, ela cria na audiência uma, a meu ver, falsa sensação de que você monta a grade de programação da rádio do jeito que você quer. Ok? Muito bem. Que é a nova lógica do empacotamento. E por que a Oi faz isso? Porque a Oi não quer ganhar o dinheiro com a publicidade da rádio. Ela quer ganhar o dinheiro com a galera que usa o smartphone mandando SMS. É a mudança do modelo de negócio. Vou contar um outro casinho que é para pensar. Esse sujeito que morreu há 3 semanas, chamado Steve Jobs, posso ter todas as críticas a ele, quando explodiu lá o problema da pirataria da música, lá atrás, P2P, torre, etc. Uma coisa fundamental que surgia naquele momento era uma resposta assim. As majors, as grandes gravadoras, a indústria fonográfica, tinha um dilema, que era, eles já sabiam que eles não venceriam a pirataria. E como? Você me pega, eu já passei para 20 passa para mais 20 passa para mais 20. Isso é igual aquelas pirâmides que tinha no interior do país antigamente, lembra? Ou seja, isso vai ser igual a erva daninha, vai distribuindo o consumo de conteúdo. Muito bem. O que ele propôs? Gente, vocês precisam parar. A indústria fonográfica precisa entender o seguinte: o que o consumidor quer é aquilo que nós tínhamos nos anos 70 e 60. Todo mundo deve se lembrar do long play, que era o disquinho de vinil, que tinha uma musiquinha do Roberto Carlos de um lado e outra musiquinha do Roberto Carlos do outro lado. Eu trabalhava no rádio nesse tempo. Então, olha só, e que você botava o disquinho ali e as pessoas iam comprar o disquinho com a música de um lado e de outro, porque gostavam daquela música, que era a música de trabalho, etc. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que as pessoas querem estabelecer, já querem há muito tempo, uma relação com o consumo, conteúdo, aquilo que eu quero. Eu não quero comprar o CD inteiro. O que o Jobs vai? O Jobs vai lá, quando ele cria o primeiro iPod, enfia dentro do computador o iTunes. O que ele faz com isso? Ele cria a grande revolução do mercado de música que estava assim, que é, deixa o povo comprar a música que quer. Aí você teve uma gritaria geral na classe dos músicos, que diz assim, eu componho um CD, uma obra, um disco novo, com uma obra artística. O cara vai lá e comprou uma musiquinha e ficou ouvindo 200 vezes. Ou seja, e a minha filosofia? Aí a indústria fonográfica responde, pois é, você sabe, quem entrar no jogo é assim, porque indústria fonográfica é para dar dinheiro, não é para produzir nada além disso. Então, o iTunes e o consumo particionado, eu consumo só o que eu quero, resolve o problema. A pirataria
Mesmo assim, segue, mas o faturamento das mídias se alterou. A novidade agora, que é o iTunes Match, que já estreou no Canadá e nos Estados Unidos, que vai chegar no seu computador, vai lá no meu, por exemplo, que tem 60 mil músicas, e MP3, né, Chico? Claro. E aí, vai lá no computador e vai fazer o quê? Vai pegar aquelas músicas, vai perguntar para você, pode subir para o iTunes? Pode. A música sobe. Quando sobe, legaliza tudo. Por que as mídias, por que vão legalizar as músicas que você tem no seu computador? Porque legaliza o que você tem. Daí para frente te fideliza para comprar as próximas. É o que o Netflix e o Netmovies estão fazendo com o cinema. Quando mete agora uma assinatura para você consumir vídeo em casa por R$14,90 por mês. Por quê? Porque os meninos, os pais estão cansados de entrar no Mega Upload, baixar o filme que o subtítulo não bate e não sei o que, e aquela coisa gravada com câmera. O cara fala assim, por R$14,90 eu sento, assisto quantas vezes eu quiser. Aí você pensa assim, o modelo de negócio. Gente, a lógica do modelo de negócio é capilaridade. É igual outro dia dizendo o professor, nunca vai dar certo esse negócio de livro digital. Eu falei, vai, sabe por quê? A hora que sair o livro, que o livro custasse 50 centavos, todo mundo compra. Só que aí eu vendo 2 milhões de livros em um dia. Claro, gente. Eu vendo 2 milhões de livros num dia, com 50 centavos eu vou ganhar muito, mas muito mais do que eu ganhava. Por que eu estou contando isso? Porque isso muda na maneira como a gente trabalha, muda o nosso negócio, muda o nosso emprego, completamente a reorganização desses parâmetros. O universo tecnológico proporciona qualidade de vida, mais cidadania? Olha, gente, últimas palavras. Marco falou, últimas palavras. Eu acho que tem uma frase que é clássica, vários autores já disseram essa frase, eu gosto dela, eu acho que ela é um lugar comum, mas ela diz muito. Tecnologia não é uma coisa boa nem ruim, o problema é o uso que você faz dela. Ou seja, você pode botar qualquer farda, todo mundo aqui que já cobriu o carnaval sabe disso, né? Como as pessoas se alteram quando elas estão vestidas com a fantasia e quando elas estão sem, né? As pessoas incorporam. Quantos colegas eu tive de rádio que quando entrava no estúdio botava a voz padrão A assim e ficava tudo diferente, a pessoa saía do estúdio, era uma outra coisa, bom, deve ter isso até hoje, né? Ou seja, a gente tem uma capacidade de se adaptar diante daquilo que nos é ofertado e com os cenários que nós temos adiante. A dúvida é uma só. Nós temos que compreender que sobreviver nesse mecanismo tem que passar necessariamente, primeiro, desenvolvermos arranjos produtivos locais. Guardem isso na carteira de vocês, essa informação. Arranjos produtivos locais. Ou seja, desenvolver conteúdo aonde você está e que esse conteúdo gere mecanismos de sobrevivência para os profissionais. Tem experiências no mundo de cooperativa, tem experiência com essa pequena empresa. Ou seja, esse conceito de que todo mundo trabalha numa grande rede será cada vez menor. E cada vez mais essas redes vão comprar a programação e vão comprar a audiência desses pequenos arranjos produtivos locais. É a inversão do que nós vivemos nos últimos 20 anos. E por fim, a última perguntinha. Haverá tempo para viver com os iguais? Gente que fica o dia inteiro pendurada na internet, nos smartphones, consumindo vídeo, YouTube, Facebook. Tem gente que fica 3, 4 horas por dia. Eu sei que eu entro online, a pessoa está o tempo todo no Facebook, né? Talvez as pessoas aqui não, mas deve ter alguém em casa, talvez a galera mais jovem deve observar coisas do tipo. Eu acho que aí um desafio humano, muito mais do que profissionais de rádio e televisão. Acho que a nossa responsabilidade é um pouco dizer o seguinte: nada substitui as pessoas. Absolutamente. Nada substitui as pessoas. Poderia até dizer para vocês que eu poderia fazer essa fala lá da Espanha. Estou com o fuso horário trocado ainda. Ficar aqui uma semana toda e voltar para lá. Mas era importante olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, me sentar na mesa do almoço com vários companheiros e falar das coisas que estão acontecendo, inclusive que os colegas que estão perdendo o emprego aqui estão perdendo também na Europa. O problema está passando em todo lugar, a lógica é a mesma, mas para encontrarmos alternativas juntos. Ou seja, as tecnologias podem mudar 1 milhão de coisas, mas o nível da cidadania, o nosso nível de sociabilidade depende fundamentalmente das escolhas que nós vamos fazer em preservar o ócio, o tempo livre e a convivência que nós conquistamos a duras penas ao longo do tempo. Muito obrigado.